paz. Colossenses 2:8 nos diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia nos orienta a não nos permitirmos nos enredar, nos envolver com a filosofia e as vãs sutilezas desse mundo, aquilo que está contrário ao que Jesus nos ensinou e nos disse. O que significa o Natal para você? Durante muito tempo na minha vida, o Natal significou o nascimento de Jesus. Eu era a que mais, eu acho que vibrava na minha casa com o Natal. Eu montava árvore, amava os pisca-piscas, até mesmo durante um bom tempo, quando eu era bem nova, o Papai Noel. Aquelas bolas brilhantes, bonitas, e sempre ouvindo sobre o espírito do Natal. Hoje, com o entendimento que eu tenho, eu questiono que espírito é esse que as pessoas tanto dizem. É claro que as pessoas falam do espírito do Natal, que traz paz, harmonia, luz, mas na verdade o Natal, teoricamente, a nível histórico, ele começa muito antes de Jesus. A palavra Natal significa nascimento. Nesse sentido, o meu Natal é 5 de abril, o dia em que eu nasci. O dia que você nasceu, esse sim é o dia do seu Natal. Natal, teoricamente, pode ser a data do nascimento de qualquer pessoa. Eu fiz algumas anotações e por isso hoje eu talvez leia muito mais do que nos outros vídeos, para não fugir à pesquisa que eu realizei. Em função da narrativa bíblica, o Natal não poderia ter sido, o Natal como o nascimento de Jesus, não poderia ter sido em dezembro, pelas condições climáticas de onde Jesus nasceu. Os estudos mostram que provavelmente foi em setembro ou início de outubro, o que inclusive culminaria com a festa dos tabernáculos, que é uma festa bíblica. O Natal, segundo a minha pesquisa, é um grande sincretismo religioso. O sincretismo religioso é quando uma religião é incorporada a outra, montando uma espécie de equivalência. Bem, vamos seguir alguns passos bíblicos para entendermos um pouco da história. Em Gênesis 9, nós lemos no verso 20 em diante o seguinte: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem,
e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Cã desonrou o seu pai e foi amaldiçoado a sua descendência. Então, toda a descendência de Cã tem aí um registro bíblico de desonra, de maldição. Muito bem, nas minhas pesquisas eu entendi que Cã casou-se com uma mulher chamada Semíramis e eles tiveram um filho chamado Nimrod. E segundo a tradição judaica, Nimrod mata o seu pai e casa com a sua mãe, uma espécie de relação edípica. A Bíblia sinaliza e nós entendemos que Nimrod se rebelou contra Deus. Vamos ler Gênesis 10, a partir do verso 8. Aliás, o verso 8 e o 10. Essa é a linhagem de Cã. E ali no verso 8 diz: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Nimrod, então, é bisneto de Noé, da linhagem de Cã. No verso 10 diz: o princípio do seu reino, do reino de Nimrod, foi Babel. E a Bíblia segue Ereque, Acade, Cainé, na terra de Siná, e outras cidades Nimrod edificou. Mas o início do reino dele foi Babel, de onde originou a Babilônia. Esse dado é um dado importante. Nínive também foi fundada por Nimrod, a cidade de Nínive, e Babel, de onde vem aí a Torre de Babel. Capítulo 11 de Gênesis, verso 8 a 10 nos diz: Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então, a Bíblia sinaliza que Babel, que foi fundada por Nimrod, foi quem edificou ou tentou começar a edificar a Torre de Babel, que significa confusão. Eu li num dos sites que eu pesquisei que Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial em uma nova ordem mundial. Um só reino, uma só religião, uma só língua. Com respeito à Babilônia, vamos ver o que a Bíblia diz em Jeremias 51, versos 44 e 45. Castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais correrão ele e as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e salve a cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor manda com que saiamos de Babel, de Babilônia, da confusão. Historicamente, eu li que Sem, tio de Nimrod, o matou. E Semíramis disse a todos que ele havia ido para um lugar do céu. A Bíblia diz, a história diz que Semíramis disse que Nimrod não havia morrido, mas que ele havia ido para o lugar dele, o sol, e se tornou
o divino Filho do céu, o Deus Sol. E ela, a partir daí, se intitulou a Rainha do Céu, a Rainha dos Babilônicos, a deusa Lua. Lá em Apocalipse, capítulo 17, no verso 5, nós lemos: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, na verdade, irritou o coração de Deus com os seus pecados. E Semíramis é tida como aquela chamada de deusa, rainha do céu dos babilônicos. Semíramis, mesmo depois de Nimrod morto, Semíramis engravidou e deu à luz a um filho do Deus Sol, que chamou Tamuz. Podemos ler em Ezequiel 8, do verso 14 ao verso 18, o seguinte: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me: vês isso, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, o Deus Sol, virados para o oriente. E a Bíblia segue: então me disse: vês, filho do homem, acaso é pouco para a casa de Judá o fazerem essas abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-nos a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Como é grave essa questão do culto a Tamuz. Tamuz aqui claramente citado na palavra. E eu fui entendendo com o meu estudo que Tamuz, ele representa na história o sincretismo com a pessoa de Jesus. E aí formamos o sincretismo que é visto lá na frente no presépio. José tipificando Nimrod, Maria tipificando Semíramis e Jesus tipificando Tamuz, ou seja, o sincretismo, figuras equivalentes em religiões diferentes. Também eu li que no Egito seria no sincretismo, e nós estamos falando do sincretismo de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Nós vemos no Egito Osíris, Ísis e Horus. Nós vemos na Grécia Zeus, Afrodite e Eros na Grécia. Semíramis e Tamuz em Roma passaram a se chamar Maria e Jesus. Tamuz, então, o deus pagão do Natal, e que começa muito antes do nascimento de Jesus. A origem do Natal cristã remonta às festas romanas saturnálias, em homenagem ao deus Saturno, que iniciavam em 17 de dezembro. No final desta semana de 17 de dezembro, iniciava-se em Roma a homenagem ao deus Sol, Sol invicto, Sol invencível. Esse culto ao Deus Sol procedente da região da Síria.
No século IV depois de Cristo, aí o imperador Constantino, ele fundiu essas duas festas. Ele declarou o cristianismo como religião oficial no Império Romano e ele fundiu para agradar a todos, né? Os ditos cristãos e os pagãos, o Deus Sol a Jesus. E aí sim, 4 séculos depois de Cristo, nós vemos a instalação do Natal como o nascimento de Jesus. E aí, nesse sentido, como eu já sinalizei antes, Jesus é o sincretismo, nesse contexto que eu estou dizendo, do Deus Sol. E aí precisamos estar atentas a alguns detalhes nesse sentido. E uma das questões que eu tenho entendido é que Jesus, ele nasceu como filho da Virgem Maria para cumprimento da palavra, porque Jesus, ele sempre existiu. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1, os 5 primeiros versículos, o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O Verbo é Jesus. Ele é a luz do mundo, é o que a palavra nos diz. Vamos ler o texto de 1 Timóteo 1, verso 17, que diz o seguinte: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então o texto de João diz que Jesus, que é o Verbo, estava desde o princípio com Deus. Ele e o Pai são um, é o que a Bíblia diz. E agora lemos que Jesus é eterno, sempre existiu, e imortal. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se Jesus é eterno, ele sempre existiu. Na verdade, como eu disse, ele só precisou nascer de uma virgem para que a palavra se cumprisse. Mas ele é, desde o princípio, Deus. A Bíblia não orienta sobre a comemoração do Natal. Em nenhuma parte da palavra de Deus nós vemos os apóstolos, por exemplo, comemorando o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia, com muita clareza, ela nos manda comemorar a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. O próprio momento da ceia é um memorial à morte e à ressurreição de Jesus. Não destacamos Jesus como um bebê impotente, mas destacamos Jesus como o Rei dos Reis. Celebramos o ano todo Jesus como soberano, majestoso, Salvador, Senhor de toda a terra. Assim, devemos ter clareza sobre Jesus e o vínculo que foi dado a ele com respeito ao Natal. Eu respeito o seu posicionamento e tenho certeza que você respeitará o meu também, mesmo que não concorde com ele. Há muitos anos eu já não comemoro o Natal, depois de ter a clareza, inclusive pela pesquisa da palavra, pela história, pela origem. Você pode estar me dizendo, mas eu não comemoro
Nimrod, Tamuz, Semíramis, eu comemoro no meu coração a Jesus, sim, mas na data que é um ponto de contato universal em relação a essas festas pagãs que foram sincretizadas em Jesus. O Natal, como visto em dezembro, deveria ser aproveitado, sim, para evangelismo, já que as pessoas ficam mais sensíveis nesta época. Mas, ao meu ver, apenas isso. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre a minha pesquisa de alguns símbolos do Natal. Siga lá a parte 2 desse vídeo. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like ou dislike, faça o seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam acessar esta palavra. Acione o sininho para receber notificação de novas publicações.